Olá, bem-vindo ao programa Transparência. Eu recebo hoje o vereador Matheus Moreno, tudo bem? Bom dia, Serginho, tudo bem? Graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta em duas versões. Excelentíssimo vereador, o que o senhor fez para a população? Mano, o que você arrumou para nós? Eu prefiro a terceira opção, é o que a gente está trabalhando para a população. É isso aí. A gente agora completando quase 2 anos, né, ao final deste ano aí do nosso mandato aqui na Câmara, o primeiro mandato. A gente tem bastante coisa aí, produzimos bastante. Tivemos um contato direto com o munícipe aí muito incisivo, muito participativo. Eu alavanquei algumas coisas aqui, porque são muitas, né? Não conseguiria decorá-las todas de cabeça. Claro. Eu estou o segundo ano, vamos falar dos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Eu estou o segundo ano como primeiro secretário da mesa diretora. O que faz o secretário? Acompanho o presidente, leio as matérias que deram entrada nas casas, os ofícios, e auxilio diretamente o presidente na sessão, com alguma documentação. A gente assina também, junto com o presidente, os documentos da Câmara Municipal. O próprio nome já diz, né? Eu sou o primeiro secretário, eu estou ali para dar todo o apoio e suporte ao presidente nas horas das sessões. Isso melhorou a sua gestão? Você conheceu mais coisas? Como é que você eu fala? acho que cada degrau subido você consegue enxergar um pouquinho mais longe, né? E eu acredito que esses 2 anos na mesa diretora, como primeiro secretário, me abriu um leque de informações que talvez aí eu demoraria um certo tempo para obtê-los aí, vindo nos moldes comuns, mas graças a Deus, com muita humildade de trabalho, a gente conseguiu estar lá e aprendemos bastante. Tá, brincadeiras à parte, nós estamos chegando ao final do ano e a gente gostaria de uma prestação de contas. É uma oportunidade para o vereador falar o que ele fez, o que ele não conseguiu fazer ou o que ele ainda quer fazer. Serginho, se a gente for pontuar tudo que a gente gostaria de fazer e não conseguiu, seria muita coisa. Infelizmente, nós como vereadores, até uma questão de informação para a própria população, nós temos, igual a gente brinca, né? A gente vai até a página 2. Nós, enquanto vereadores, temos as ações fiscalizatórias, indicar ao prefeito as demandas e necessidades da população. Então nós temos um certo serviço limitado, né? A gente consegue cobrar e ficar lá, igual eu brinco, no calcanhar deles. Ele precisa fazer, porque é um serviço que deve ser prestado à população. Eu tenho algumas comissões permanentes, na qual eu faço parte, que eu sou o único vereador novo que tem uma comissão permanente aqui, que é Esporte, Cultura, Lazer, Recreação e Turismo. Graças a Deus, uma das mais ativas nesses 2 anos na Câmara Municipal. Faço parte também da Comissão de Títulos e Honrarias. Essa eu sou o vice-presidente, na qual homenageio os cidadãos de Ribeirão Preto e os projetos que dão entrada neste sentido. Faço parte da Comissão Especial de Estudos agora, das pessoas em situação de rua, como membro aí, imposta pelo vereador Sérgio Zerbinato. Também faço parte da Comissão Especial de Estudos do Hospital Veterinário, eu sou o relator da obra pela comissão. Também faço parte da comissão da obra do Bom Prato, também sou o relator. Então essas 3 demandas, assim, de certa forma, são demandas que atendem toda a população de Ribeirão Preto. Também sou o presidente da Comissão Especial de Estudos da creche que vai ser instalada no Manuel Pena, uma demanda muito antiga daquela região. Acho que são essas 5, e eu também faço parte da comissão da UPA do Ribeirão Verde. Eu gostaria que você explicasse para a população o que é uma comissão, porque essa palavra ela é muito levada para outro lado. Quando se fala em comissão, o pessoal fala, lá, está ganhando dinheiro. Essa comissão não é isso. Então eu vou falar de uma maneira mais simples possível. É um grupo de vereadores que pegam uma matéria, um assunto específico, e neles se aprofundam, acompanham todos os procedimentos que desde o início da concepção do projeto, da ideia, a construção, a licitação, o acompanhamento, a entrega. Então, a Comissão Especial de Estudos é um grupo de estudos de vereadores, que geralmente são compostos por 3, que vão aí e acompanham determinadas obras, principalmente aquelas que têm grande repercussão e valia para a população de Ribeirão Preto. Para fiscalizar e para dar sugestões ao prefeito. Também para acompanhar e para cobrar que seja feito e seja entregue nos prazos. Aí a gente tem um exemplo da Comissão Especial de Estudos do Bom Prato, na qual o vereador Igor Oliveira é o presidente, o Jean Coral é o seu membro e eu sou o relator. Está praticamente pronta, 99%, 98% da obra já está concluída, nós estivemos lá acompanhando. Então, o nosso objetivo é desde o começo, quando está lá no chão, lá no terreno, e acompanhando todo o passo a passo, conforme às vezes se ocorre atrasos ou entraves, a gente está sempre atento e acompanhando para ver qual é a definitiva dessa situação, para que de repente não atrase aí, corra pelo prazo indicado o projeto aí que a prefeitura submeteu a entregar para a população. Essa questão do Bom Prato, então sai. Sai, 5 de novembro, se Deus quiser, entrega. Tem algumas questões, como eu disse, sou o relator da obra, eu que aponto aí toda a situação da obra. Tem só a questão da energia elétrica da CPFL, que é uma alta voltagem,
que aí depende da CPFL para ser instalada, mas a obra em si, o prédio, as instalações, os equipamentos, toda a estrutura aí, a previsão é agora dia 5 de novembro, 5 ou 6, se não me engano. Tá, se você quiser... 24, desculpa, Serginho, 24. Me corrigiram agora dia 24 de novembro. 24 de novembro. Isso, estamos a 14, 15 dias, 20 dias da Vai inauguração. ser um bom presente para a cidade, né? Aliás, não é nem para a cidade, até principalmente para as pessoas que vêm de fora, né? Serginho, é o que dizem, né? O lugar mais difícil é o lugar do próximo, né? Então, se a gente parar para pensar realmente na condição das pessoas que ali frequentam aquela região, aquele entorno pelo HC, são pessoas geralmente de cidades muito pequenas, pessoas aí de uma renda ou um poder aquisitivo baixo, que de repente não tem condições de se alimentar dignamente, então vai atingir muito esse pessoal da região que usa o HC e também, consequentemente, a região que ele está ao entorno ali para as pessoas de Ribeirão Preto. Eu acredito que vai atender como um todo aí a cidade, as pessoas que vêm de fora, as pessoas que aqui também moram. Tá, e a comissão de esporte e lazer? A comissão de esportes é a menina dos meus olhos na Câmara, sou um cara que sempre foi muito ligado ao esporte. Nós temos aí na vice-presidência a vereadora Duda Hidalgo, a qual a gente sempre brinca, né? A gente divide, cada um cuida de uma parte para fazer ela bem feita. Eu fico mais focado ao esporte, a Duda ligada à cultura, o vereador Sérgio Zerbinato ao lazer. Então a gente vai junto trabalhando e fomentando políticas públicas para a melhoria dessas situações em Ribeirão. Questão do esporte, da cultura, do acesso à cultura pelas pessoas de Ribeirão Preto, principalmente as crianças, adolescentes. Então a gente tem um trabalho aí de fomentar a questão de campo, de quadra. A gente tem um trabalho atuante aí, graças a Deus, conseguimos algumas emendas parlamentares, construímos quadras, pistas de caminhada, academias ao ar livre. Então a gente tem um trabalho muito voltado a essa questão do esporte. Então esse seu trabalho já teve resultado? Já tem reflexo. Tivemos algumas leis aí pela comissão, a que regulamentava o uso dos campos e das quadras, mas foi vetada pelo prefeito. A gente tem diversas ações aí no qual a gente tenta estimular e fomentar os espaços públicos de recreação e que peguem as crianças ali e deem uma ocupação, deem um espaço, deem uma atividade, para elas não ficarem no ócio aí e, vamos dizer assim, paradas. De um modo geral, como é que estão as ferramentas públicas para esporte? Porque as praças estão deixando a desejar. Eu já não sei com relação ao esporte. Serginho, nós, por termos vindo de uma base comunitária, nós se atentamos muito na questão da zeladoria pública e dos espaços públicos. Nós temos um mandato muito forte e atuante na questão das praças. Historiamos 216 praças de 239 existentes em 2 anos. Apontamos à prefeitura todas as demandas que nelas necessitam, mas hoje, infelizmente, aí, nem todos os espaços públicos tem a qualidade ou a estrutura adequada para atender a população, seja em esporte, em cultura, em lazer. Hoje há uma grande deficiência na questão aí do cuidado e zelo com esses espaços, os campinhos, as quadras. Mas, Serginho, verdade seja dita, como líder comunitário, é 50-50, 50% governo e 50% da população. Eu posso citar exemplos do centro esportivo que nós temos. Diversas vezes nós temos problemas lá, temos que ir lá pessoalmente, a população precisa fazer a sua parte, não estou generalizando, aqueles que cuidam e zelam, que possam repreender aqueles que estão fazendo algo que não deveria ser feito ali, porque a questão da conservação, do zelo público ainda pesa muito também, Serginho. Por que a população tem esse pensamento que a coisa pública não tem dono? Eu vou te dar um exemplo, lá no centro esportivo que nós temos no São José, já me quebraram 4 torneiras e me roubaram 4. Eu tenho foto de todas, eu tenho as notas de tudo, não pelo dinheiro, mas para registrar que em 2 anos praticamente vive quebrando torneira lá, e assim, é um dos poucos espaços esportivos que tem água ainda, publicamente falando, e eu brinco ainda com eles, que o dia que cortar, não vão ligar mais, e a gente tenta não chegar a este ponto, e a gente lá intervém, e tenta zelar, até por uma questão física mesmo, pelo espaço, para que de repente não venha a faltar água, e atingir as crianças, os idosos que mais aí necessitam, e não essa molecada aí que de repente vai lá para dar uma zoada nas coisas. Você é a favor das parcerias privadas, ou seja, de entidades cuidarem dessas áreas, já que o poder público não tem braços para cuidar de tudo isso, né? Serginho, eu sou 100% a favor, desde que a prioridade máxima seja sempre a comunidade daquele local existente. Não tenho problema nenhum de parcerias privadas, mas
lembrando e guardando a proporção das raízes das pessoas que ali vivem. Não é porque uma empresa ou uma associação vai cuidar daquele espaço que, de certa forma, não priorizará mais as ações daquele bairro. Então, assim, é necessário, você não tem perna, Ribeirão Preto é muito grande, você, por mais que tenha uma excelente, uma boa gestão, é muito complicado você conseguir atingir todo mundo. Então, eu acho que seria interessante pela questão de conservação, e o que a prefeitura não consegue fazer, o poder privado ali, o setor privado vai lá e faz. Eu vejo, por exemplo, algumas praças que tem aqueles food trucks, né? Aqueles caminhões de lanche e tal. São vários caminhões e colocam ali cadeiras para as pessoas sentarem. A população acaba voltando a ocupar esses lugares. E praças que não tem nada, as pessoas têm até medo de ir lá, porque quem está lá, a gente não sabe quem é que está lá, né? Serginho, hoje no século XXI, aí estamos em 2022, na época que eu fui criado, as pessoas todas sentavam na calçada ainda, os vizinhos todos se reuniam, existia uma confraternização, uma convivência muito maior entre as pessoas. Hoje, de certa forma, com a mídia social, com o WhatsApp, as relações pessoais foram distanciando de certa forma. Então, eu vejo como prioridade, como uma excelente iniciativa essa questão de conseguir agrupar as pessoas, pois somos todos de uma sociedade, todos aqui moramos em Ribeirão Preto. Eu acho que o melhor convívio entre nós aqui só tem benefícios a trazer para Ribeirão Preto. Então, todo projeto, toda ação que possa fomentar a convivência, o fortalecimento de vínculos entre as pessoas é super bem-vindo, e eu acho super positiva a ideia. Das suas comissões que você participa, o que mais você gostaria de falar para a população numa prestação de contas? Que o Hospital Veterinário o Bom Prato está para sair inaugurado em breve. Estamos acompanhando de perto a construção do Hospital Veterinário, né? E também que é uma grande demanda, uma grande necessidade aí para Ribeirão Preto, também está caminhando muito bem. Já tem ideia de onde vai ser e tudo mais? Vai ser fugiu agora o nome da rua. Só o bairro, pelo menos. Não, é quando você passou a Coca-Cola, é Luiz Galvão César ali. Passou a Coca-Cola, você desceu ali da Coca, logo na bifurcação, entre Luiz Galvão César e beirando a matinha que tem o rio ali. Bem na bifurcação, já tem um espaço, já foi feita toda a terraplanagem, já tem um projeto de construção, e a gente agora vai instalar algumas situações aí para acompanhar de perto a questão lá da construção. Quer dizer, o Hospital Veterinário, então, é uma realidade, é uma realidade. Não é um sonho, porque era um sonho até um tempo atrás. Eu via muita gente pedindo, muita gente, é uma necessidade, agora já é uma realidade, já está andando. Exatamente, já está andando. Eu gosto de falar que é uma realidade igual quando for o Bom Prato, que você vê lá 98%, 99% concluído. Mas hoje todas as ações, todo o projeto, todos os recursos estão todos encaminhados, e a gente entende que não tem o porquê isso não continuar caminhando aí para ser entregue para a população. O prazo, se não me engano, é de 2 anos. Essa questão do hospital é muito importante, mas a gente ainda tem muita reclamação de animais soltos pela cidade, principalmente pela Via Norte e tudo mais. E falar em Via Norte, recebi uma reclamação de um Uber dizendo, quando você for falar com o vereador, fala o que vão fazer com a Via Norte, que está intransitável. Tem lugares ali que, se o cara for correndo, ele capota. Mas isso é um segundo lugar. A questão dos animais soltos, principalmente na região norte. Parece que ainda há um probleminha da prefeitura aí para cuidar disso. Serginho, a gente não está aqui para criticar pessoalmente ninguém, mas a gente tem que apontar os fatos. Ao meu entender, ao meu ver, ao meu humilde ver, as políticas públicas para a causa animal estão deixando de desejar na cidade de Ribeirão Preto ainda. Hoje, inclusive, entra um veto que a prefeitura aí sobre o projeto nosso, que institui a cremação gratuita dos animais. De repente, se você tivesse um animalzinho e ele falecesse na sua casa, se a prefeitura não recolhesse, se você pudesse levar, a prefeitura faria a cremação desses animais de uma maneira sustentável e um pouco mais gentil do que hoje, de certa forma, a maioria é tudo descartado no aterro. Então, daquela família que não consegue fazer o buraco ali, que tem um espacinho para poder enterrar o teu cachorro, que também não é sustentavelmente interessante, não faz o quê? Então, esse projeto, infelizmente, foi vetado. A gente vai tentar derrubar o veto do prefeito hoje sobre essa situação, em especial para fomentar essa discussão, Serginho, porque hoje, tanto para animal, gato, cavalo, enfim, a política pública como um todo aí hoje está deixando a desejar um pouquinho. Eu acho que precisa de mais ações, mais fomentos e mais sentimento. Eu acho que falta um pouquinho. Porque a questão do animal hoje, ela mudou muito, né? As pessoas cuidam do animal como se fosse um parente, né? Alguém da família, né? Não é mais aquele cachorro, não. As
As pessoas falam, meu filho, minha filha, né? De cachorro, de gato. Serginho, eu tenho... Mudou um pouco a perspectiva, né? Mudou totalmente, assim, eu tenho 4 cachorros e agora a gente conseguiu um gato. É um filhote aí, eles se dão super bem, eles têm uma relação muito bacana. Eu tenho um sofá lá na minha varanda que às vezes eu durmo lá sem querer, quando eu estou assistindo televisão à noite, acabo dormindo, tem cachorro que dorme do meu lado. E assim, Serginho, quem tem de verdade, o cachorro tem uma personalidade incrível. O cachorro consegue, é igual eu li um livro uma vez que fala, você pode estar o mais nervoso que for, se entrar um filhotinho de cachorro abanando o rabo, você vai se render. O cachorro, o gato, o cachorro, ele é algo que nos faz bem espiritualmente, né? E em termos, é um amor sincero, puro, sem interesse. Então eu acho que, por isso que cada dia que passa, até grandes famílias deixam de ter filhos e têm cachorros, justamente pela ligação, e não deixa de ser uma vida, um ser humano assim, mas para nós é como se fosse um ser humano, né, da família. Ser humaninho. Isso, e quando falta, quando deixa, quando virei vereador, eu perdi logo 2, 3 meses depois que eu virei vereador, eu perdi uma cachorra que estava comigo há mais de 10 anos, que me acompanhou em toda a minha luta para poder chegar como vereador, que é a Catarina, e isso acabou comigo. E a gente vê que na vida não tem uma felicidade absoluta, né? Só compensações. Eu estava super feliz que eu ganhei a eleição, uma luta de uma família, de uma história da minha mãe, da minha avó, e ao mesmo tempo tinha acabado de perder minha grande companheira que estava comigo há 10 anos. Então você vê que a gente entrou com o pé muito no chão justamente por causa disso, que dinheiro não é tudo, o que vale é o que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente deixa de bom, as sensações, os sentimentos e a lembrança nas pessoas, né? Mas cachorro é tudo de bom. Legal. Agora vamos à Via Norte. Eu não sei se você já passou por lá, já deve, claro, é evidente, mas tem umas ondulações ali na Via Norte que está virando casa de polícia. Um tobogã. Está terrível e a gente não vê sequer uma sinalização para diminuir velocidade ou para parar principalmente a pista da esquerda. Bem paralela ao rio ali, paralela né? Ao rio, está perigosíssima. A gente não vê nenhuma sinalização, nenhuma advertência ou mesmo... Alguma ação aí que vem aí resolver esse problema. Serginho, a gente inclusive também recebeu algumas reclamações agora recentemente. Eu já passei por lá, já indicamos à prefeitura algumas situações sobre essa questão, mas agora partindo até dessa reclamação que você teve também, a gente vai pedir um requerimento. Depois eu me comprometo até te passar qual foi a resposta da prefeitura sobre uma situação exata naquele local aí, se tem algum projeto, se tem alguma ação que será feita, se tem algo que possa fazer para diminuir aquela questão ali, porque é igual um tobogã, se você tiver ali com limite de velocidade de 70 ali, né? Mas a gente sabe que de madrugada, de noite, as pessoas não passam nessa velocidade ali. Pois é. Não passam, nem de dia, e há um risco muito grande, que se perder ali vai parar dentro do rio. Na verdade, as pessoas deveriam ter consciência, porque quem usa ali já sabe. Mas não é sempre que a pessoa tenha consciência, ela dá uma apertadinha porque está atrasada. E às vezes segundo que olhou no celular ou mudou o som, já pegou uma saliência ali tá ali. E nós não podemos deixar ninguém morrer para tomar uma atitude, né? Exatamente. Eu iria pedir o seguinte, ao invés de você trazer para mim essa justificativa, se você recebeu alguma coisa da prefeitura, lê em plenário, porque essa pessoa diz que assiste sempre. Fica meu compromisso aqui, um Serginho. Uber, o Marcelo, um abraço ao Marcelo, não é meu amigo nem nada, mas eu peguei e falou assim, eu assisto sempre, rapaz, porque eu falei que era... Ele primeiro perguntou se eu era vereador. Disse, não, eu trabalho na TV Câmara. Eu assisto. Dá para você falar lá? Tá aqui o Marcelo, tá aí, dado o seu recado. Se você puder. Perfeito. Fica o meu compromisso aqui, Serginho. Eu agradeço, porque... chefe de gabinete já até anotou ali. Já anotou, fala e... Depois com certeza, se ele assiste, ele vai receber. Perfeito. Claro que a gente não está falando mal do prefeito, porque o prefeito é uma pessoa, ele também não consegue estar em todo lugar, em todo instante. E é a nossa posição aqui, nossa maneira de alertá-lo, inclusive. É igual eu digo, né, Serginho? Não é toda a crítica ou toda o apontamento. Eu não gosto de falar crítica, né? Eu prefiro falar apontamento. É um apontamento. Os apontamentos que eu vou dizer por mim agora, enquanto vereador, são apontamentos de questões públicas, sim, de questões existentes que são fatos e qualquer pessoa, seja mais leiga, pode verificar. Então, o nosso trabalho, graças a Deus, como vereador, também não é atingir pessoalmente, não é a pessoa, a gestão. A gestão precisa ser modificada, precisa ser melhorada, precisa ser aprimorada. E a função do vereador também é essa, indicar o prefeito e ele, de bom grado, se souber entender e ter ali uma concepção que aquilo é viável para a população. Por que não? Porque nós, vereadores, estamos muito mais na rua do que ele. Uma outra observação que alguém me fez foi o seguinte, com relação aos corredores de ônibus. Excelente, muito bacana, tal. Só que passa ônibus de meia em meia hora.
e aquela pista fica impedida, porque se alguém entrar lá é multado. Não era bom dar uma revisão nisso aí não? Porque é uma pista que fica parada meia hora, o ônibus passa lá de 20 minutos, e ela fica impossível de alguém entrar lá, e multas, como a gente tem visto aí pela imprensa, estão sendo aplicadas e muito aplicadas. Não era hora de dar uma revisão nisso também, não? Então, Serginho, assim, pelas informações que eu tenho, né, até o próprio Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele é muito novo, ele é recente, nasceu agora em 2012, de certa forma podemos dizer que são só 10 anos, então tem muita coisa. Ele veio depois de 2003 com ajustes, o né? Ministério das Cidades, foi criado em 2003 e, em consequência, em 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E a questão é a seguinte, muita coisa precisa ser aprimorada. Como é uma lei recente, 10 anos, perto de algumas leis, é recente. Sim. Muita coisa vai sendo adaptada. O que eu vejo, Serginho, que aí já a gente vai entrar em uma outra esfera também. Não adianta você ter corredor com a frota que nós temos aí hoje. É meio incompatível, né? Pois é. Se você parar para analisar, pô, como você tem uma... Porque, de certa forma, isso também está no plano de mobilidade, a ligação praticamente todos os pontos de Ribeirão Preto vão estar ligados. A ideia é super fantástica. Fantástica, desde que ela seja realmente efetivada. Existe hoje, você sabe que vai entrar na casa hoje um projeto que envolve repasse das empresas de ônibus, que tem um compromisso da troca da frota de ônibus, não estou aqui defendendo nem fazer contra o projeto, nada, só uma explanação. Então, eu acredito que depois de hoje também, essa questão dos próprios ônibus que vierem a ser trocados, conforme diz no projeto, se ele vier a ser aprovado, eu acho que vai mudar muito essa questão também, porque hoje não estão prontos ainda. Eu também entendo que, pô, se não está usando, se não usa toda hora, por que não deixar que os carros utilizem? Mas eu andei me aprofundando um pouquinho no Plano Nacional de Mobilidade, existem leis específicas para que existam os corredores de ônibus voltados justamente para ter, por exemplo, igual você falou, de meia hora, vamos supor. Só que essa meia hora dele, ele vai num tiro nessa risca, vamos dizer assim, nesses corredores de ônibus, porque os corredores de ônibus são voltados praticamente para a população que usa o transporte coletivo, que é a grande maioria, se eu não me engano, aí hoje 72% aí da população hoje usa o transporte coletivo aqui em Ribeirão Preto. Só que só vai funcionar quando realmente estiver pronto. Agora, é complicado, a gente vê o lado que existe, né? Pô, não tem ônibus passando e tem maior engarrafamento do lado. Mas hoje, com o Plano Nacional de Mobilidade, é justamente isso, que fique vago os corredores de ônibus para a hora que o ônibus passar, ele tenha livre acesso e de repente faça uma ponta da cidade na outra em 15 minutos. Então é por isso que hoje também estão multando, não estou defendendo, estou só vendo o meu entendimento. Só levantamos aqui porque alguém perguntou e eu também observei, não tem ônibus. E eu acho que as multas é uma questão mais de consciência, porque a gente brinca, né, que só funciona quando dói no bolso, né? Então eu acho que já é uma maneira de criar uma educação, mesmo que ostensiva, de certa forma, para que realmente se respeite os corredores de ônibus, porque hoje a preferência é do transporte coletivo e não dos carros. Por mais que a gente pense o contrário, a preferência no trânsito é do transporte coletivo público, né? E o carro é uma segunda situação. Okay. Mas eu acredito que tem muita coisa boa para mudar, muita coisa boa para melhorar e que ainda no decorrer desses tempos agora a gente vai ver muita novidade também. Bom, vocês enquanto mesa diretora na presidência do Maraca, vocês investiram ou andaram para o lado da energia como é que fala? Fotovoltaica. Está andando, está indo bem, é um exemplo, até parece que outras capitais tentaram saber como é que está acontecendo, porque querem fazer também. É um exemplo para a prefeitura? Eu acho que é um exemplo para todo mundo, Serginho, para todo o setor público. Eu acho que, pelo investimento, eu não tenho dados exatos, sim, mas se pagaria em 5 anos, 4, 5 anos. Não... Sim, é uma coisa excelente. Depois de 5 anos, a economia total. O meu tio fez, o irmão da minha mãe fez isso na casa dele, acho que ele gastou 27 mil reais. Hoje, praticamente, não paga nada e está dando até energia para minha mãe. Minha mãe paga uma taxinha mínima lá e ela usa ar-condicionado, enfim. É o futuro, Serginho. Energia renovável, energia limpa, energia que não é fóssil. Então... tem todo o meu apoio enquanto primeiro secretário. Eu acho que já deveria ter sido feito e a gente dá todo o apoio para que continue aí, que seja realmente implantado. E a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, aí, se eu não me engano, seja o primeiro prédio a ter a energia fotovoltaica. É um bom alerta para a prefeitura, né? Já é mostrar. As escolas, hospitais. Você imagina o tanto de economia, Serginho? E escolas, também a iluminação das ruas, né? Porque hoje já tem essas lâmpadas que são autossustentáveis, né? Ela mesma se carrega e tal. Porque a cidade paga uma fortuna para a CPFL, né?
É muito dinheiro, Serginho. E eu também, igual como a gente está falando aqui, energia renovável, energia limpa, essas luminárias carregadas a energia solar. Tem diversos, hoje evoluiu muito, né, a questão da iluminação, da economia, da questão da energia em si. Mas precisa ter coragem, porque tem um investimento primeiro, né? E certo. geralmente, quando há um investimento, todo mundo fala que é gasto. As pessoas não sabem, nem parte da imprensa não sabe distinguir o que é investimento e o que é gasto, né? E Exato. põe tudo no mesmo saco. E aí a população, nossa, vai gastar 10 milhões com energia? Não, é um investimento para depois poupar. Você tem que ver quanto se gasta por mês, quanto que se gasta no ano para você fazer o montante de ver. Até igual eu disse, por exemplo, do meu tio, 27 mil reais para uma pessoa que é um assalariado comum, é bastante. Só que o meu tio preferiu, pegou o empréstimo, fez esse investimento, por quê? A médio e longo prazo, meu tio tem 58 anos, 60 anos. Meu tio, 5 anos ali, vai pagar e tudo mais, que ele parcelou, só que depois dos outros 5 anos ele não vai pagar praticamente nada. Então, se você pensar a médio e longo prazo, é sensacional. Agora, se você quiser o retorno imediato, o investimento mínimo, dificilmente você vai conseguir atingir aí a energia fotovoltaica, né? Você tem que fazer o investimento e pensando em longo prazo, dependendo do tamanho da sua família, Serginho, você tem 3 crianças lá, a mulher, todo mundo tomando banho. Quanto? 57% de economia. Aí. A energia fotovoltaica. Então, dá para a gente já ter a noção por dados. Dá para pensar, né? Dá, né? Bom, nós temos 4 minutos, o programa está terminando. O que você não falou e que eu não te perguntei que você quer falar agora? Serginho, a gente tem um trabalho fiscalizatório, a gente concluiu o segundo ano aqui agora, a gente tem até hoje 1.598 proposições, que são indicações, ofícios, requerimentos, ações na qual nós levamos para a prefeitura os problemas da cidade, os problemas das pessoas, seja na área da saúde, do transporte, da educação. Nosso mandato ele é voltado à população, às pessoas que nos colocaram aqui, a pessoa que está lá no bairro, que está no terminal de ônibus. E a gente está trabalhando bastante, graças a Deus, aí, com muita humildade, muito pé no chão, as coisas estão saindo. Temos grandes novidades lá para a nossa região, temos outras para Ribeirão Preto também. E estamos à disposição no gabinete de 16. Quem precisar, o que a gente puder fazer, independente de se conhecer ou não, a gente está à disposição aqui para atender quem puder. Bom, a última pergunta é, nós temos agora uma eleição para presidente. O que o Matheus está pensando? Não só para presidente, como para toda a mesa diretora. Eu também estou nessa, né? De certa forma ali, eu não posso mais, se eu não me engano, eu não posso mais ser o primeiro secretário, por uma questão regimental, né? Eu já fiquei 2 anos. Estou verificando isso com a coordenadoria legislativa, mas estou pleiteando aí uma vaga na mesa, mas ainda prefiro não divulgar qual. Claro. Não é de presidente, não é, estou chegando agora, eu vou subindo degrau por degrau. Preciso aprender primeiro, ter uma base para depois tentar e de repente uma coisa maior. Mas então vamos ficar ali perto, se Deus quiser, com muito trabalho, muita humildade, vamos estar pertinho do presidente ali. Tá bom, vereador, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente. Bom trabalho, espero que você consiga todos os seus feitos aí que já estão dentro de você para serem criados, né? Serginho, obrigado à TV Câmara, obrigado a vocês aí, parabéns por esse trabalho fantástico que é divulgar e trazer informação para a população. É fundamental o trabalho da TV Câmara, as questões de ações e investimentos têm que ser contemplados, porque vocês são o porta-voz, né, da Câmara Municipal, é vocês que estão aí direto com a população, levando a nossa mensagem, o nosso trabalho aí. Então a gente só tem a agradecer, o que precisar, a gente está sempre à disposição e muito sucesso para vocês também. Legal, e você que nos acompanhou até agora, entre no site da Câmara Municipal, lá tem todos os dados de todos os vereadores. Mande um e-mail para o vereador de sua preferência, faça perguntas, cobre, ele vai te atender. Um grande abraço.